Glória a Jesus por mais esse domingo na presença do Senhor. Estamos aí, início de ano, a todo vapor. Que esse ano seja um ano onde nós vamos experimentar do extraordinário do Senhor na nossa vida. Amém? Querida, abre comigo sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. E estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém, querido? Fecha seus olhos mais um instante. Pai, nós nos expomos ao Senhor, nós nos expomos à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra venha e cumpra o propósito nas nossas vidas nessa noite. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, o Senhor conhece a condição, o coração de cada um que adentrou por aquelas portas nesta noite, Senhor. Ó Deus, e que a Tua palavra, ela possa, ó Pai, gerar vida, gerar frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Que ela possa trazer transformação, alinhamento, ó Deus, onde precisa ser alinhado, Senhor. Que o Senhor ache em nós, nesta noite, corações realmente, ó Pai, abertos, corações realmente dispostos a ouvir a Tua palavra e a praticá-la acima de tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Queridos, esse texto que nós lemos agora, ele relata exatamente o momento, logo após ali os 40 anos de deserto. Você já conhece essa história, onde o Senhor libertou o povo do Egito e 40 anos eles caminharam pelo deserto, que era para ser questão de dias. Eles passaram 40 anos no deserto. E aqui nesse texto, ele relata para nós exatamente o momento em que aqueles que perseveraram, que chegaram até o fim, né, da jornada deles do deserto, eles estavam colocando ali os seus pés sobre a terra que o Senhor havia prometido. Então é esse momento em que o povo estava. E Moisés, ele tinha orientado Josué, antes de partir, ele havia deixado todas as orientações que o Senhor passou para ele, de como deveria ser feita ali a partilha daquela terra, como deveria ser feita a distribuição daquela terra. E é nesse contexto que Calebe, então, como nós lemos no texto,
naquele momento da distribuição da herança tão esperada, do sonho tão esperado, depois de tantos anos de lutas e labutas. Então, naquele exato momento, Caleb, ele chega diante do Josué e relembra a ele a promessa feita pelo Senhor, através da vida de Moisés, há anos e anos atrás. Ele diz, olha, você se lembra do que o Senhor disse através do seu servo Moisés? Que eu e tu herdaríamos esta terra por herança. Por quê? Porque nós perseveramos em seguir ao Senhor. E é um texto que você ouve muito falar sobre perseverança. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, sobre o poder da perseverança. Repita comigo, o poder da perseverança. Existe um poder extraordinário na perseverança. E aí, dentro disso, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quem aqui nunca pensou em desistir de algo na vida? Não precisa nem responder, porque eu tenho certeza que nós não só pensamos em desistir de muitas coisas, como nós já desistimos de muitas coisas na vida, sim ou não, irmãos? E eu estou dizendo coisas boas, tá, querido? Estou dizendo coisas lícitas, coisas boas, aquilo que o Senhor tem para nós. E nós estamos vivendo um tempo como nunca antes. Sempre houve desistências, dá para ver aqui, desde que o mundo é mundo, né? É sempre mais fácil desistir, o caminho da desistência. Parece que ele tem uma luzinha, um pisca-pisca, que fica ali brilhando para a gente, para sinalizar o caminho, porque sempre parece o caminho mais fácil. Mas nós estamos vivendo um tempo onde desistir ficou até bonito, né? Virou moda desistir. As pessoas hoje, elas desistem, elas já começam pensando em desistir. As pessoas hoje já não se casam, se juntam, não se casam, por quê? Porque não vai que eu mude de ideia, e aí eu quero desistir, depois o caminho fica mais fácil. Então, hoje, a gente vê esse caminho de desistência, parece que está enraizado no coração da humanidade do ser humano. Então, é muito fácil, né, desistir da família, desistir do casamento. Ah, não deu certo, é incompatibilidade, nós somos incompatíveis, então a gente desiste, não tem problema. Desistir do chamado, desistir do ministério, desistir da vida. Como nós temos vivido um tempo onde as pessoas estão sendo tão bombardeadas, irmãos, estão desistindo de viver. E alguns desistindo do próprio Deus, né, virando literalmente as costas para o Senhor. E aí nós vemos essa geração frágil emocionalmente, né? A gente brinca aí, a frase do momento é o povo Nutella, a geração Nutella, uma geração frágil emocionalmente, uma geração inconstante, onde tudo é motivo para desistir. Ah, não, está difícil demais, o que a gente faz? Ah, não, vamos desistir. Deus entende, está tudo certo, vamos desistir. Só que assim nós vamos retardando, se não enterrando as promessas que o Senhor tem para nós por causa da nossa postura. Então, às vezes, a gente começa tudo muito bem, né? É fácil começar empolgado, a gente começa o ano, estamos aí, gente. Início de 2024, uau, já estamos em 2024. Meu Deus, tem hora que eu fico assustada com a velocidade que o tempo está andando. No início de ano, nós somos tomados por aquele sentimento de recomeço, não é assim? Ah, não, tudo aquilo que eu planejei lá atrás, que não deu certo, agora eu quero colocar em prática. E aí a gente faz aquela nossa lista de metas, né? Eu chamo de lista dos desejos. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou crescer ministerialmente, enfim. Nós fazemos tantos planos, começamos o ano ali cheio de gás. Uau, é um novo tempo, o que passou, ficou para trás, e a gente deixa lá para trás, vamos começar aqui de novo. Só que, quando chega do meio do ano para frente, a gente começa a dar um monte de desculpas para nós mesmos, para tentar acalentar o nosso coração, porque aquelas metas que nós colocamos, nós não perseveramos em atingir o objetivo. Nós não perseveramos em atingir o alvo. E aí chega no final do ano, muitas vezes a gente está lá, o quê, irmãos? Nossa, não foi assim, mas ano que vem as coisas vão ser diferentes para mim. Ano que vem eu vou conseguir colocar isso em prática. Ano que vem eu vou conseguir ler a Bíblia toda. Ano que vem, você entende, irmãos? A gente vai jogando para frente, só que na verdade a gente está andando para trás.
Nós estamos desistindo muito fácil. E, infelizmente, é esse tempo que nós vivemos, onde as pessoas começam tudo muito bem, mas elas não terminam bem. Né? São poucos os que concluem as suas metas. Sim ou não, irmãos? Quem aqui concluiu todas as metas do ano passado, todas a sua listinha lá? Quem concluiu tudo, 100%, levanta a mão que eu quero que você ore por mim. Por quê, irmãos? Porque nós somos tendenciosos a desistir no meio do caminho, a deixar de lado e encher o nosso coração de desculpas, muitas vezes esfarrapadas, né? Do porquê nós não perseveramos nas nossas metas, naquilo que nós propomos em fazer. Então, não é como se começa, mas é como se termina que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Talvez você comece ali até meio capenga, meio devagar, mas é como você vai concluir, é como você vai terminar, que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, o mais importante do que o começo, é como você vai encerrar a sua carreira. É como você vai concluir. Isso realmente é o mais importante. E aí eu me pergunto, por que nós somos tão tentados em desistir? Você já se perguntou isso? Por que nós somos tão tentados em desistir? E aí eu me peguei pensando, será que é porque Deus não fez o que eu esperava na hora que eu queria? Porque nós somos assim. Nós fazemos as nossas metas e queremos encaixar Deus na nossa agenda, naquilo que a gente acha que é o melhor para nós, que é o mais importante para a nossa vida, naquilo que a gente acha que realmente, não, é disso aqui que eu preciso. E a gente quer encaixar Deus na nossa agenda e quer que Deus, né, seja um funcionário nosso. A gente só manda e ele obedece. Só que Deus não funciona assim, porque Deus não funciona com o chilique da gente. A gente pode espernear igual criança, e isso não vai mudar, né, os planos de Deus para nós. Muito pelo contrário, isso demonstra que a gente ainda está muito longe de atingir aquilo que realmente Ele tem para nós. Então Deus, Ele não funciona assim. Só que quando isso acontece, muitas vezes a gente não tem aquela resposta que a gente esperava, né, daquela porta que a gente esperava, enfim, daquilo que você tem orado e buscado, que você esperava para esse tempo, porque a gente acha que sabe qual é o melhor momento para Deus fazer as coisas na nossa vida, a gente acha que sabe de alguma coisa. Então isso também é um dos motivos que muitas vezes nos leva por um caminho de desistência. Porque, não, eu planejei, eu projetei, Deus não fez, então vou largar isso aqui de mão, eu vou desistir. Por quê? Porque Deus não fez as coisas do jeito que eu achava que Ele tinha que fazer, na hora que eu achava que Ele tinha que fazer. E aí a gente desiste também por medos. Irmãos, nós somos cercados de muitos medos. Eu também tenho os meus medos, os gigantes chamado medo, que se coloca diante de mim todos os dias, e eu preciso me posicionar para poder enfrentá-los, mas muitas vezes os medos nos impedem de avançar e nos faz retroceder. As incertezas da nossa vida, muitas vezes nós temos dificuldade com mudanças, né? Então você pensa, nossa, eu vou avançar, eu tenho que sair dessa zona de conforto. Mas aí as incertezas, tem gente que tem muita dificuldade com mudanças, não é? Então prefere ficar naquele lugar ali, sabe, naquela zona de conforto, vamos chamar assim, do que avançar rumo àquilo que realmente o Senhor tem. Então, a gente fica, não, o futuro é incerto, ele é incerto para nós, porque Deus já tem tudo pronto e preparado. Desde que o mundo é mundo, desde que Ele criou todas as coisas, Deus está pronto, nós é que não estamos. Mas muitas coisas nos levam por caminhos, sabe, de desistência. São tantos os motivos que daria para ficar aqui falando por muitas horas. E aí existe sim esses momentos na nossa vida que nós nos deparamos com situações, com circunstâncias que tenta nos arrastar para o caminho de desistência. Porque, como eu disse, parece ser sempre mais fácil desistir. Porque quando você olha e vê o custo que a jornada tem para a sua vida, o custo que vai ter, porque tem um custo, viu, irmãos? Existe um custo, sim. Então, quando você olha aquilo, você calcula. Muitas vezes, não, vamos desistir, porque desistir é mais fácil. Então, se tem uma batalha que todos nós, como cristãos,
Como servos de Deus, nós travamos todos os dias, porque é todos os dias nós somos tentados em desistir de alguma coisa. Todos os dias. Então, essa é uma batalha constante na nossa vida, que só vai deixar de existir no dia que Ele vier buscar a sua igreja. Aí, então, tudo isso aqui vai ficar para trás. Mas aí nós vamos poder olhar e dizer, Senhor, valeu a pena? Valeu a pena? Então, dentro disso, aí vem a pergunta, a gente fala de perseverar, mas o que é perseverar? O que significa perseverar? Primeiro eu quero te falar o que não significa perseverar. Porque perseverar não é só aguentar. Tem gente que, não, eu estou perseverando, eu vou aguentar, vou ficar aqui e eu vou aguentar essa provação, essa luta. Mas aí o seu coração está azedo com o Senhor, o seu coração está azedo com as pessoas. A pessoa vem na igreja, não, eu estou aguentando. Irmãos, isso não é perseverança. A boca está cheia de murmuração, está cheia de reclamação, mas a pessoa acha que está perseverando porque ela está aguentando aquela situação. Então, perseverar não é aguentar, não é simplesmente se conformar com uma situação difícil, mas é conseguir suportá-la com o forte esperança no seu coração. Entende que é muito diferente de você aguentar aquela provação, mas com o coração, talvez achando que Deus está sendo injusto com você, que Deus não está fazendo as coisas que Ele prometeu que Ele ia fazer. Existe essa diferença de você suportar a provação, mas com uma esperança no seu coração. Então, perseverar é se manter firme e constante. Repita comigo, firme e constante. Firme e constante. Entende? Entende a diferença? Nós não paramos por causa das circunstâncias. As circunstâncias não determinam a nossa jornada. Quem determina a nossa jornada é o Senhor. É o Senhor que determina a nossa jornada. Então, perseverar, guarda isso no seu coração, não é aguentar, é se manter firme e constante. E aí, firme em quê, pastora? Firme naquilo que você crê. Firme na palavra que o Senhor te deu, na palavra que você recebeu de Deus. Firme no propósito. Firme naquele que te prometeu. Você sabe por quê? Deus não deve nada para ninguém, querido. Deus não fica endividado com ninguém. Aquilo que Ele prometeu, se você e eu estivermos alinhados com essa vontade, Ele vai cumprir na nossa vida. Amém, irmãos? E aí, como nós lemos aqui no texto, Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Mas aí, quando nós olhamos a trajetória dele até chegar naquele momento onde os pés dele pisou aquela terra, que era a terra da promessa, a gente, quando olha toda a trajetória, tudo aquilo pelo qual eles passaram, desde que saiu do Egito, irmãos, com certeza, ele teve muitos momentos que ele poderia ter desistido. Desistido de perseverar. Porque você sabe que Caleb, ele foi um dos 12 espias que Moisés enviou, né, em Canaã para espiar a terra. Então, ele foi um dos 12 que pisou naquela terra. E eles viram ali que a terra era maravilhosa, né, que era a terra realmente que o Senhor havia prometido, uma terra rica, né, uma terra que manava leite e mel, uma terra produtiva. Mas lá havia o quê? Gigantes. Lá haviam os gigantes, como o próprio Caleb descreve aqui. Dos 12 que foram enviados naquela terra, somente 2, que foi Josué e Caleb, trouxeram ali um relatório positivo para Moisés e para toda a congregação. E aí o texto diz o quê? Quando ele diz assim, olha, todos os outros, está no versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Irmãos, a coisa ficou tão séria quando eles chegaram, né, da terra e foram dar o relatório dele para Moisés. A coisa ficou tão séria quando Josué e Caleb se posicionaram em Deus, porque os outros 10 já estavam contaminados, desesperados, porque eles viram que a terra era maravilhosa, mas eles viram os
gigantes. Entende que os olhos deles deixou tudo isso aqui, focou apenas nas circunstâncias, eles só enxergavam as circunstâncias. E quando Josué e Caleb, como uma voz prudente, se posiciona naquele momento e fala: ei, meus queridos, realmente lá tem os gigantes. Não vamos, irmãos, nós não precisamos, não devemos nunca ser negacionista. Não existe essa situação. Não existe, é coisa da minha cabeça. Eu estou imaginando essa circunstância. Eu estou imaginando esse gigante. Ele não existe, ele vai desaparecer, desaparece agora. Não é isso. Entende? Ele realmente existe, como existiam os gigantes. E eles teriam que desapossá-los daquela terra para então conquistar. Mas você entende que aí ele se posiciona e diz: gente, o Senhor nosso Deus é conosco. Sabe o Deus que nos tirou lá da terra do Egito com mão forte e poderosa? Sabe o Deus que abriu o mar vermelho para você passar? Esse mesmo Deus vai nos dar essa terra. Esse mesmo Deus será conosco para que nós possamos destruir e vencer esses gigantes. Olha a voz prudente. Uma voz de quem entendeu o Deus que servia. Mas aí o povo ficou tão revoltado contra eles que queria linchar Josué e Caleb. E queria levantar outro líder. Para voltar para onde, irmãos? Para o Egito. Você entende isso? Eles queriam voltar para um lugar de escravidão. Onde eles eram escravos, maltratados, explorados. Porque eles viram os gigantes, eles não queriam prosseguir. Mesmo conhecendo Deus, que havia feito todas essas coisas, esses milagres, eles preferiram desistir do que prosseguir, crendo que o Deus que prometeu era fiel e suficiente para cumprir a promessa dele. E aí a gente vê essas vozes da desistência. E eu quero focar aqui com você, cuidado com as vozes de desistência, porque são muitas. São muitas vozes. Elas podem ser internas, na maioria das vezes, irmãos. Nós somos sabotadores do propósito de Deus para nós. Somos nós. Na grande maioria das vezes, nós somos sabotadores da promessa de Deus para nós. Porque Deus já te deu uma palavra. Amém, irmãos? Deus já te deu uma direção. Deus já te deu uma visão. Mas quando muitas vezes você se depara com aqueles desafios da jornada que você olha e pensa assim: gente, isso aqui é difícil demais. Esse gigante é difícil demais para eu vencer. Essa circunstância é difícil demais para eu conseguir ultrapassar. Então as vozes da desistência começam a ecoar na nossa mente e desce para o nosso coração e grita dentro de nós: diz, é melhor você desistir. Desiste porque é mais fácil. Desiste porque você não vai se desgastar com os percalços da jornada, do caminho. Sabe, irmãos, nós muitas vezes somos os maiores sabotadores da promessa de Deus para nós, porque nós começamos a dar ouvidos para essa voz, e aí a gente olha para nós, como a gente vê em Números 13, não precisa abrir, né, onde o povo ele se vê também naquele momento encarando os gigantes, exatamente isso aqui, e eles olham: gente, mas nós somos como gafanhotos. Eles são tão grandes e nós somos tão pequenos. Entende? A gente começa a se colocar neste lugar. E de fato, nós somos tão pequenos. E de fato, nós somos tão insuficientes. A diferença e o grande ponto é que nós servimos um Deus que é suficiente. Que nós servimos um Deus que é poderoso, irmãos. Que é poderoso. Esse é o nosso Deus. Então, se os seus olhos estão no gigante, você já perdeu essa batalha. Porque os nossos olhos, eles precisam estar no Senhor. Porque se eu sou pequena, como eu realmente sou, mas eu sirvo um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. E é aquele que nos deu a palavra, é aquele que nos deu a promessa. E é lá que a gente tem que ficar. É neste lugar que nós temos que ficar. E infelizmente, muitos não passam dessa fase. Porque quando chega neste lugar, onde as circunstâncias cercam, onde as coisas arrocham, a maioria, infelizmente, irmãos, como a gente viu no texto, a grande maioria desiste para não encarar as circunstâncias, os desafios e os gigantes que a jornada propõe para nós.
E aí também tem as vozes que podem ser externas. E esse é um comportamento daqueles que desistem. Aqueles que desistem influenciam os outros também a desistir. Isso é bíblico, irmão, está aqui. Dos 10 que ficaram desesperados quando viram os gigantes, o que eles fizeram? Eles desesperaram toda a congregação do povo. Eles desesperaram todos, com o medo deles, com a falta de fé deles, com a desistência deles. Eles influenciaram toda a congregação. E eu estou falando aqui de uma congregação de 300 pessoas, não, irmãos? Eu estou falando aqui de uma congregação de milhares de pessoas que estavam ali no deserto. Elas foram influenciadas pelas vozes da desistência. E foram condenadas pelo próprio Deus a morrer no deserto. Percebe como isso é forte? Cuidado com as vozes da desistência. Cuidado com as pessoas inconstantes. E de ânimo dobre. Porque elas sempre vão tentar te arrastar para aquele lugar de morte espiritual em que elas estão. Em que elas vivem. Não se deixe levar por essas vozes. E aí a gente vê o Senhor reprovando esse povo e punindo esse povo. No verso 22, diz assim: nenhum dos homens, de Números 14, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Assim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O próprio Deus dá testemunho de Calebe. O próprio Deus se compromete com ele. Ele falou, esse aí, ele vai tomar posse dessa herança, porque ele perseverou em me seguir. O próprio Deus testemunha isso. Aí você pensa assim, nossa, que bênção. O próprio Deus falando de mim, gente, olha que coisa, gente. O próprio Deus dando um testemunho ao meu respeito, que eu vou tomar posse dessa promessa, que eu vou pisar naquela terra, que aquela terra será dos meus filhos. Então, vamos embora que eu estou pronto, vai ser hoje. É agora. Só que não. Lembra? Deus não age no nosso tempo. Deus não age da forma que a gente pensa que Ele vai agir. Deus datou essa promessa para, no mínimo, 40 anos, que era o tempo que aqueles que o desprezaram morreriam no deserto. Então, no mínimo, ele teria que esperar 40 anos. Ele esperou 45. No mínimo, seria 40 anos. Uau! E a gente é apressado, né, irmãos? A gente tem uma pressa. Ele teve que esperar 45 anos. E aí Deus leva Israel para o deserto. E ainda que Calebe, ele não fazia parte daqueles que pecaram. Calebe não pecou contra o Senhor. Ainda que Calebe não fazia parte do grupinho dos desistentes, daqueles que desistiram de perseverar, o pecado não era dele. Mas ele também foi para o deserto. Ele também foi para o deserto. E ele teve que ficar lá 40 anos. Pode parecer injusto, né? Mas nós não estamos na condição de questionar o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Então, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E a gente só tem que acatar e que obedecer a direção que Ele traz para a nossa vida. Então, apesar do pecado não ser dele, Deus usa os 40 anos de deserto para amadurecer Calebe. Presta atenção, Deus não perde oportunidade. Deus cria oportunidades para nos levar a um lugar de crescimento e de amadurecimento. Então, Calebe não pecou, mas vai para o deserto também, meu filho. Vai para o deserto também. Pelo menos você vai aprender o que não fazer com aqueles que fizeram tudo errado. É no mínimo que a gente tem que aprender. Então, o deserto é lugar de crescimento.
O Caleb que pisou naquela terra 45 anos depois, irmãos, e destruiu os gigantes. Quando você continua lendo o texto para frente, você vai ver os próximos capítulos, que ele destruiu e desapossou os gigantes que estavam ali. Mas o Caleb que pisou ali, 45 anos depois, não era o mesmo Caleb lá de trás. Era um Caleb amadurecido pelos desertos da vida. Alguém que foi forjado nas batalhas e preparado para viver aquele momento ali. Preparado para tomar e se apossar da promessa que Deus havia feito a ele. Então preste atenção, nem sempre o deserto é porque nós pecamos. Em alguns casos sim. Porque muitas vezes nós criamos o nosso próprio deserto, com as nossas más escolhas. E aí as consequências vêm. E aí a gente acha que é Deus que está. Não. Fui eu. Então, alguns desertos, sim, é porque nós pecamos, como foi o caso daquele povo. Mas nem todo deserto que o Senhor nos sujeita é porque nós pecamos. Ele é usado para nos moldar, para forjar em nós um caráter perseverante, para nos afiar, nos alinhar com a vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? Então, o mesmo deserto que pune os desertores, prepara os conquistadores. O mesmo deserto que foi usado para punir aqueles que desistiram de perseverar ao Senhor, e lá eles morreram, o cadáver deles está lá, naquele deserto, para constatar isso. Mas o mesmo deserto que pune os desertores, ele prepara os conquistadores. Tudo depende de como está o nosso coração, de que lado você está. Daqueles que desistiram, ou daqueles que se sujeitam à vontade de Deus. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que nós estamos prontos demais, maduros demais. Como eu sou maduro, como eu sou pronto, como eu estou pronto, sabe? Então não, irmãos. Se não for o deserto, os desertos da vida para nos alinhar, a gente não chega neste lugar. E aí Deus nos envia para lá, para aprimorar em nós um caráter perseverante e resiliente. Amém, irmãos? A gente não gosta de deserto não, né? Mas o deserto é um aliado para nós. Porque ele é usado para forjar em nós um caráter perseverante. Amém, irmãos? E aí, qual que é o combustível da perseverança? Romanos 5:3, vamos lá, qual que é o combustível da perseverança? O combustível da perseverança é aquilo que a gente menos gosta, tribulação. Aleluia, dá uma glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia, Jesus. O combustível da perseverança é tribulação. Ele diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. É nas suas, não é do seu irmão não, tá? É para você se gloriar na sua tribulação. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então, o combustível da perseverança é a tribulação. A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência, a esperança. Então, o combustível da perseverança se chama tribulação. Aquilo que ninguém gosta. Mas quanto mais tribulação, ela nos leva a este lugar. Mais perseverança. O deserto e as tribulações, eles nos tornam pessoas perseverantes e experientes. Não tem outro caminho, viu? Não existe atalhos com Deus. É os desertos e as tribulações que nos tornam perseverantes e experientes. Toda pessoa madura passou pelo teste do deserto. Toda pessoa madura passou pelo teste do deserto. Irmãos, existem experiências que nós só vamos viver no deserto. Existem experiências profundas com o Senhor que nós só vamos viver neste lugar de tribulação, de dor, né? Deserto nos fala isso de escassez, mas é lá
que nós vamos ter as experiências mais profundas e marcantes da nossa vida. Você sabe por que você tem condições hoje de aconselhar alguém que está passando pelos desertos, por lutas, por tribulações, por dificuldade? Porque você já esteve lá. Porque você já passou por lá. Isso é o quê? Experiência. Então, hoje você tem condições de olhar para alguém que está passando por essa jornada difícil, você dizer, ei, persevera. Ei, não desiste, porque vai passar, vai chegar ao fim. Mas por que você sabe disso, irmãos? Porque você esteve lá. Porque você viveu a experiência do deserto. E é lá nesse lugar onde nós conhecemos o Deus da promessa. Irmãos, é um lugar realmente onde nós conhecemos o Senhor de uma forma profunda. É quando nós estamos vivendo o deserto na nossa vida. Você conhece um Deus que é provedor no meio da sua escassez. Você conhece um Deus que te sara, que te cura no meio das enfermidades. Você entende que são experiências que nenhum oásis da vida daria para você? É no deserto que nós conhecemos o Deus que nós servimos. Mas é no deserto também que você conhece quem você é. É lá que nós conhecemos quem nós somos. É lá que nós realmente vemos a nossa condição e pensamos assim, nossa, eu pensava mais de mim. Eu achava que eu estava pronto. Eu achava que estava tudo certo, mas aí você se vê no meio das pressões e aquilo que está dentro de você se revela. E é só lá no deserto que você vai conhecer quem você realmente é. A sua real condição. É lá onde a nossa fé ela é provada e aprovada. Tiago 1:2 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Aleluia, Jesus. Alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Então, irmãos, a ação completa da perseverança em nós nos levará a passar pelas provações. Lamentando, irmãos? Murmurando? Com alegria. Com alegria. É literalmente aquela música, vou passando pela prova, dando glória a Deus, e é assim que nós precisamos nos comportar, porque, irmão, só um crente perseverante passa pela prova com alegria. Só um crente perseverante, só um crente que realmente entendeu o Deus que ele serve é capaz de passar pelos desertos, tribulações da vida e se alegrar. Entende? O mundo nunca vai entender isso. Porque você está enfrentando uma enfermidade. Talvez não tenha cura. Não, mas eu estou firme, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez para mim. Você entende? Não é a nossa alegria, porque a nossa alegria é circunstancial. Mas é a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então essa parte, irmãos, ninguém quer passar por tribulação, ninguém quer passar por aflição. Ninguém quer essa parte. Mas são elas que vão gerar em nós a perseverança. Do contrário, nós entramos em uma zona de conforto. Do contrário, nós desistimos de perseverar. Então as tribulações nos impulsionam para mais perto de Deus. Sim ou não, irmãos? Quando você está passando luta, dificuldade, seja qual for na área da sua vida, financeira, conjugal, seja qual for, o que a gente faz, irmãos? A gente corre para Deus naquela hora. Entende? Entende que a tribulação, ela te leva, ela te empurra para perto de Deus? E aí a gente vê hoje crente fazendo campanha para Deus livrar das tribulação e provação. Irmão, crente faz isso não. Não faz isso não, porque isso é antibíblico. A palavra nos ensina que nós temos e vamos passar por tribulação, e não é de qualquer jeito não, tem que ser com alegria. Entende, irmãos? Porque a dor, a tribulação, eles são agente de Deus na nossa vida para forjar em nós um caráter aprovado por Deus, para que daí
então nós tenhamos condições de assumir aquele lugar que Deus prometeu para nós. Então não faz campanha para Deus te livrar das provações, não. Usa as provações, fala, Senhor, forja em mim. O que você está vivendo hoje? Qual é o deserto da sua vida hoje? Qual é a dor que você está enfrentando? Dá destino para a sua dor. Dá destino para a sua dor. Fala, Senhor, o que o Senhor quer forjar aqui dentro de mim? O que o Senhor quer construir ou desconstruir aqui dentro de mim? Para que então eu possa viver a promessa do Senhor. Eu te dou liberdade para isso. Porque, irmãos, não adianta a gente tentar fugir das provações e nem fazer campanha para fugir delas, porque elas vão vir atrás de nós. Isso é uma coisa certa. Se tem uma coisa certa que eu posso te falar hoje aqui, é certo, é que nós passamos e vamos continuar passando por lutas e tribulações. E aí, o que a gente vai fazer? Você vai desistir? Qual time nós vamos estar? No time dos desistentes, que morreram no deserto, que não experimentaram as promessas de Deus? Ou no time daqueles que perseveraram em seguir ao Senhor? Irmãos, você pode perseverar em qualquer área da sua vida. Na sua área financeira, na sua carreira. Você pode perseverar em qualquer área da sua vida. Mas se você não perseverar na principal, o seu esforço será por pura perda. Pura perda. Sabe por quê? Deus vai deixar você zerar todas as suas fichas. Porque a gente insiste em fazer o que a gente acha que é o melhor para nós. Deus vai te deixar zerar todas as suas fichas, até você ter que voltar lá atrás e reconhecer, Senhor, se eu tivesse me sujeitado, hoje eu já estaria vivendo a tua promessa. E muitas vezes Deus faz isso. Por que Deus permitiu? Porque a gente é cabeçudo, irmãos. Porque a gente é insistente. Então Ele deixa você e eu queimar as nossas fichas, tudo errando, até a gente entender que não é por mim, é por Ele, que é Ele que vai fazer, não sou eu. Não é na força do seu braço, não é na força do meu braço. Então, nós precisamos perseverar em seguir o Senhor, porque a recompensa é para isso. É para aqueles que perseveram em seguir o Senhor. Sucesso na sua vida, sucesso na vida do crente não é adquirir bens, riquezas, não é ter uma carreira de sucesso. Aliás, a única carreira que o céu reconhece é a da fé. A única carreira que o céu reconhece é a carreira da fé. E sucesso na vida do crente é completar essa carreira. Você pode ter sucesso de tudo aqui, mas se você falhar na carreira da fé, o que vai ter valido a pena, irmãos? Nada. Será por pura perda. Eu não sei você, mas eu não quero gastar mais ficha. Eu decidi, Senhor, eu me rendo totalmente. Cumpre em mim o teu querer. Para onde o Senhor está me apontando? É para o deserto? Estou indo. Estou indo para lá. É lá que o Senhor vai forjar em mim esse caráter aprovado. É lá que o Senhor vai trabalhar em mim aquilo que precisa ser trabalhado. Então, estou indo para lá. Entende, irmãos? Então, mude sua mentalidade. O deserto não é para destruir. O deserto é para forjar. Caráter perseverante. Caráter daqueles que realmente conhecem o Deus que serve. É para isso que o deserto existe na nossa vida. E aí, como manter a perseverança? Porque é difícil? É desafiador? Porque a gente começa bem, como eu falei, mas chega no meio do caminho, a gente está meio capenga, meio manco, as lutas vêm e deixam a gente meio assim, parece que eu vou cair, parece que não, parece que eu não estou conseguindo, irmão, nem que seja se arrastando. Mas como perseverar? Se agarre na palavra que Deus te deu. Caleb perseverou porque ele se agarrou na promessa que Deus fez a ele. E ele teve que esperar mais de 40 anos. Ele foi envelhecendo, os anos foram passando. Ele podia ter se aposentado de perseverar. Falei, vou perseverar mais não, porque agora eu estou velho, não tenho força mais. Irmãos, às vezes eu fico falando, Deus, de algumas promessas que o Senhor tem para mim. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou com 43 anos. Eu falo, Senhor, a gente acha que não vai dar tempo, sim ou não? Você pensa assim, nossa, mas se vier daqui 10 anos, eu estou com 53, eu já vou estar fraca, já estou, né, aliás. Mas a gente começa a pensar tantas coisas, e Caleb, ele foi envelhecendo, os anos foram passando. Podia ter pensado, vou largar de mão de esperar isso, porque eu não vou conseguir chegar lá. Mas ele não esmoreceu. Nem os gigantes
nem o deserto abalaram a sua fé. Por quê, irmãos? Porque ele tinha uma palavra, e ele se agarrou na palavra que Deus deu a ele. O Senhor me disse que eu vou possuir essa terra, então passa o tempo que passar, passa os anos que passar, eu vou tomar posse da promessa que ele fez para mim, porque eu perseverei em seguir ele. Eu perseverei em seguir ao Senhor. Então, querido, como diz aquela música, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Repita comigo, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Então, se agarre na palavra que Deus te deu, porque Ele é fiel. Ainda que você olhe ao seu redor e pense, gente, mas parece que as circunstâncias não mudam, parece que nada está acontecendo. Ei, creia. Somente creia e persevere em seguir ao Senhor. Filipenses 1,6 diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Irmãos, aquele que começou a boa obra em nós há de completar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então se agarre na palavra que Deus te deu, porque passe o tempo que passar. Se nós estivermos alinhados com a vontade dEle, nós vamos possar da promessa que Ele fez para nós. Segunda coisa, mantenha os olhos no alvo. Perseverar é enxergar além das circunstâncias. Perseverar é manter os olhos no alvo, apesar das circunstâncias. Apesar das dores, das lutas e dificuldades do processo. Então a gente bota o olho lá em Jesus. Se eu tenho um alvo, meu alvo está ali. Irmãos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Não é isso que nos diz? Com teus olhos você verá, você vai contemplar. Muitos podem ficar pelo caminho, mas para aqueles que perseverarem e seguir o Senhor, esses vão ser guardados, guiados e projetados ao lugar da promessa. Quando a gente sabe o nosso destino, a jornada fica mais leve. Fica mais fácil. Quando você mantém os seus olhos lá e fala, Deus, aconteça o que acontecer aqui, eu sei do meu destino. Então, irmãos, tudo fica mais leve, porque a gente sabe que a gente vai ganhar de todo jeito. A gente sabe que a gente não vai perder. Porque se o meu coração está alinhado com Ele, isso basta, porque a parte dele está certa. A parte dele está certa. Caleb teve que viver 40 anos no deserto. 40 anos, irmãos, a gente não quer esperar um dia, não é não? Você pede uma coisa para Deus hoje, amanhã você já quer que Ele vá lá e faça. Ele viveu 40 anos no deserto, mas os olhos dele estavam no alvo. Ele visualizava, ele sabia que o deserto era passageiro e o que vinha depois faria tudo valer a pena. Então, vai valer a pena. Vai valer a pena perseverar no Senhor, mas mantenha os seus olhos no alvo. 2 Coríntios 4, 16, 18 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem. Sabe o deserto que você está vivendo? Sabe as lutas que você está passando? Elas são temporais. Isso significa que tem fim. Vai passar. Vai acabar. Então não se atente às circunstâncias. Não se atente aos gigantes que estão diante de você. Porque eles são passageiros. Eles vão cair. Então nós nos atentamos nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, nós podemos hoje estar passando por lutas, por deserto, mas lá não é o seu lugar. Lá não é a nossa morada, não é o ponto final. Não para aqueles que, apesar do deserto, perseveram em seguir ao Senhor. Mantenha o seu olhar em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos nele. Para finalizar, eu quero te dizer que aqueles que perseveram têm suas forças renovadas
para viver as promessas. Olha o que Caleb diz lá. Ele fala: olha, eu estou forte ainda hoje, 45 anos depois. Eu estava com 85 anos. Ele diz: eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Tal era a minha força naquele dia, é a minha força hoje, tanto para ir para o combate, quanto para voltar dele. Mas no verso anterior ele diz assim: o Senhor me conservou em vida como prometeu. O Senhor me conservou em vida como prometeu. Irmãos, eu não creio naquela frase que diz que quem tem promessa não morre. Porque se a nossa vida não estiver alinhada com a verdade e o propósito, nós corremos risco sim de morrer sem alcançar as promessas. Não se engane, viu? Não se engane que vamos viver do jeito que a gente achar que tem que viver e levar a nossa vida do jeito que eu achar que eu tenho que levar, e que Deus é obrigado a cumprir as promessas. Sabe qual é a prova disso? Está lá os cadáveres no deserto, de milhares, que carregavam uma promessa, e que Deus diz: vocês não vão entrar lá, porque vocês me desprezaram. Vocês não vão entrar lá porque vocês desistiram de perseverar em me seguir. Entende? Mas para aqueles que esperam no Senhor, aqueles que perseveram em seguir o Senhor apesar das circunstâncias, esses sim vão ter suas forças renovadas. Eu amo esse texto, Isaías 40, 28, que diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento, porque Ele faz forte ao cansado, e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, o que acontece, irmãos? Eles voarão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão. Essa é a promessa para aqueles que perseveram em seguir ao Senhor, ter as suas forças renovadas, até que aquele dia chegue em que você vai viver o cumprimento das promessas dele para a sua vida. Então o problema não é que Deus não está cumprindo a promessa na nossa vida, e sim que nós muitas vezes não estamos perseverando em segui-lo. Somos nós os desistentes. Deus não desiste. Somos nós que desistimos. Caleb viveu para cumprir o propósito. Ele não se sentou e lamentou quando Deus disse para ele: você vai ficar 40 anos no deserto. Ai, mas não fui eu que pequei. Ele foi. Ele se sujeitou à vontade de Deus e à palavra que Deus havia dado a ele. E ele viveu esses 45 anos vislumbrando o sonho da promessa que Deus havia feito para ele. E quando o dia chegou, ele estava pronto. Então isso nos fala de quê? Que a forma que eu espero faz toda a diferença. Ele estava pronto. Estou pronto, Deus, tal é a minha força hoje, como era naquele dia. Eu estou pronto porque eu vivi para esse momento. Eu vivi confiando e agarrado na tua palavra. Então eu estou pronto. A forma que você espera as promessas de Deus vão determinar se elas vão se cumprir ou não. Porque muitos já desistiram no meio do caminho, estão esperando Deus fazer. Deus não vai fazer. Sabe por quê? Deus não tem compromisso com aqueles que desistem. Deus tem compromisso com aqueles que perseveram até o fim. Fica de pé no seu lugar. Deus tem compromisso com aqueles que perseveram até o fim. E queridos, para esses que perseverarem até o fim, existe recompensa. Como eu disse lá atrás, Deus não deve nada para ninguém. Para aqueles que perseverarem até o fim, existe recompensa. No verso 14 de Josué 14 diz assim: portanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverarem em seguir o Senhor, o Deus de Israel. 45 anos se passaram. Deus não se esqueceu das suas promessas, porque Ele não se esquece.
daquilo que Ele prometeu. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Existe recompensa. O texto de Timóteo, 2 Timóteo 4,7, que é um texto que a gente ama ler, que Paulo, no final da vida dele, no final da jornada dele, esse texto mexe muito comigo, porque eu falo: Senhor, eu quero imitar Ele nisso, eu preciso completar a minha carreira. Que Ele diz: eu combati o bom combate da vida, das jornadas, das tribulações, dos desertos, de perseguições. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Então entende que não é só sobre como eu começo, mas como eu termino. Eu completei a carreira e eu guardei a minha fé não foi comprometida. A minha fé permaneceu firme, inabalável. E aí ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Existe recompensa, querido, para os labores dessa vida, mas para aqueles que perseveram. Apesar de qualquer circunstância, apesar dos desertos, apesar das tribulações, existe recompensa. Mateus 24, Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vamos ganhar muito mais do que recompensas terrenas. Nós vamos ganhar uma eternidade com o Senhor, e Ele é fiel para cumprir. Agora seja você fiel a Ele. Seja você resposta à palavra que Ele te deu. Nós precisamos ser resposta ao Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite desistido, totalmente desistido, desistida, enfraquecido. E você olha para você e pensa: Senhor, eu não tenho forças para prosseguir nessa jornada. Mas o maravilhoso do nosso Deus é que Ele é um Deus de recomeços, e que Ele está sempre pronto a recomeçar tudo de novo com a gente, porque Ele é o maior interessado em fazer você prosperar. Ele é o maior interessado em nos fazer nos apropriar da promessa que Ele fez para nós. Então, se você hoje precisa de forças de alinhar a sua vida, de ser resposta à palavra de Deus, se você hoje precisa ser fortalecido no Senhor, levar uma injeção de ânimo, sabe, de perseverança para continuar nessa jornada, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, nós vamos orar com você. Mas eu quero te dizer, querido, não desista. Não desista, não desista de perseverar em seguir ao Senhor, não desista, porque mesmo que você se enfraqueça, como nós lemos, Ele faz forte ao cansado. Ele tem forças para te dar nesta noite.